pessoal, vamos agora trabalhar o segundo e o terceiro exemplo a respeito desse conteúdo de problemas envolvendo função do primeiro grau, tá bom? Eu mostrei para vocês dois casos. Dava uma função, vai ter uma incógnita depois do sinal da igualdade e uma incógnita antes do sinal da igualdade, né? Se a incógnita tiver o valor da incógnita que fica depois do sinal da igualdade, você vai ter uma expressãozinha numérica, é mais simples o cálculo. E se a incógnita ficar antes do sinal da igualdade, vocês vão ter uma equaçãozinha do primeiro grau para ser resolvida, no caso do segundo caso, que eu expliquei direitinho para vocês. Vamos lá. Esse segundo exemplo diz o seguinte, ó, uma loja estabeleceu um sistema de pontos para premiar os melhores vendedores, beleza? Vamos lá. Nesse sistema, o número de pontos é dado pela função p de x, então o número de pontos é dado por p de x, igual a 3x mais 1, sendo x a quantidade de produtos vendidos. Vamos lá. Para uma venda de 25 produtos, o número de pontos obtidos é, vamos lá. Qual é a dica? Primeira coisa, você pega essa função e coloca aqui, ok? Lembre-se que P de x é a mesma coisa de P. Repito novamente, P de x é a mesma coisa de P. Tanto faz. Vamos lá, então eu vou colocar que P, né, é igual a 3x mais 1. Olha só, função. Então, quais são as duas letras que nós temos? P de x, que é a mesma coisa de P, e x. Nós temos duas letras. Então, vamos colocar aqui P de x. No caso, x, né? Perdão, x, P de x. X, ok. Novamente, eu repito aqui, ó. P de x, x. Aqui eu coloco o que significa as duas letras que estão estabelecidas no problema. Aqui eu coloco os valores do que está pedindo e o que tem. O que está pedindo eu coloco interrogação, o que pede eu coloco o valor, beleza? Vamos lá. Lembre-se, já falei, P de x é a mesma coisa de P. Mesma coisa, lembre-se disso. Vamos lá. Vamos ler agora o problema, né? Vamos ler a questão do probleminha, ok? E vamos trabalhar. Vamos lá. Na função diz o seguinte, ó, uma loja estabeleceu um sistema de pontos para premiar os melhores vendedores. Vamos lá. Nesse sistema, o número de pontos é dado por P de x. Se o número de pontos é dado por P de x, então quer dizer que P de x é o número de pontos. Vamos lá. Então, P de x é o número, né, de pontos. Né? Na verdade, eu vou até simplificar isso daqui, né? Eu falei que P de x é o número de pontos. Para simplificar um pouquinho mais, simplesmente eu vou dizer que P de x são os pontos. Quando eu digo P de x são os pontos, aí você já entende que é o número de pontos. Vamos lá. Então, nesse sistema, o número de pontos é dado por P de x, sendo x a quantidade de produtos vendidos. Então, nesse caso, P de x é a quantidade de produtos, né? É a quantidade de produtos vendidos. Então, P de x é o número de pontos, né? E x é a quantidade de produtos vendidos, ok? Vamos lá. Então, foi que eu falei para vocês. Vai se fazer referência a uma das letras, ó, x, quantidade de produtos. São os produtos x. Faz referência a uma letra, faz referência a outra letra, né? Ó, nesse sistema, o número de pontos é dado por P de x. O número de pontos é P de x. Tá vendo? No problema, vai ter duas letras da função. E vai se fazer referência às duas letras. Ok? Vamos ver o que é que temos e o que precisamos. Vamos lá. Para uma venda de 25 produtos, olha só o que é que eu estou falando. Para uma venda de 25 produtos, quem é x é os produtos. No problema deu quanto? 25 produtos. Pensa comigo. Se x é os produtos e deu 25 produtos, então não posso dizer que x é igual a 25? Ok? Olha só. Então x é igual a 25. Então vamos lá. X é igual a 25. Então para uma venda de 25 produtos, x é igual a 25. O número de pontos obtidos é... Quem é o número de pontos obtidos? Não sei. P de x é o quê? O número de pontos obtidos. O que é que está perguntando?
qual é o número de pontos obtidos. Então está pedindo o valor de quem? De P de X, que eu vou colocar uma interrogaçãozinha aqui em P de X. Então está pedindo P de X, que é a mesma coisa de P, então está pedindo P e dá o valor de X. Se dá o valor de X, no lugar desse X eu vou substituir o valor. Então, veja só, é o primeiro caso daquilo que eu estava falando. Dá o valor da incógnita que fica depois do sinal da igualdade. Então vai ter apenas uma expressãozinha numérica a ser resolvida. É mais fácil. Vamos lá. P é igual, ó, 3 vezes X. Quem é X? Ó, o X é o 25 que está lá. Então 3 vezes 25 e eu repito o mais 1. Olha só. O que foi que eu fiz aqui? Ó, o 3 eu repeti, o mais 1 repeti. E no lugar de X eu coloquei quem? Ó, 25. Agora eu multiplico e somo. Vamos lá. P é igual, né? Ó, 3 vezes 25 dá 75. 75 mais 1 dá 76. Então aqui vai dar 76. Então o valor de P é 76. O valor dos produtos, nesse caso, é 76. Quando nós formos analisar as alternativas, a alternativa correta, letra D, ok? Então a alternativa correta, pessoal, é a letra D. Então tá aí respondido, né? Foi colocado os valores que vem depois do sinal da igualdade, ó, o valor da incógnita que vem depois do sinal da igualdade, resolvi, encontrei o valor de X. Beleza? Aqui, pessoal, ó, vejam bem. Aqui o novo probleminha, né? Observe que da função, então gravem isso, nossa função é P, né? É P igual a 2100 menos 400 T. Olha só, pessoal, a nossa funçãozinha é aquela lá. Quais são as incógnitas estabelecidas no problema? T e P. Então, quem é T? Quem é P? Qual o valor de T? Qual o valor de P? Ó, as duas incógnitas eu vou colocar aqui para ficar melhor da gente, nós fazermos a nossa dedução. Beleza? Vamos lá. Fazer a leitura do problema de acordo com o problema, o leitura do problema. No problema, com certeza, vai se fazer referência a essa letra e essa. Ó, normalmente vai fazer referência a essas duas letras, P e T, porque deu a nossa funçãozinha. Então, no problema, vai fazer referência às duas partes. Ok? Então vai se fazer referência a P e T, aí você já sabe o que é. Aí depois, quando falar em P e T, você chama P é isso aqui, T é aquilo ali. Então eu vou colocar o valor e esse aqui está pedindo. Normalmente é desse jeito. Vamos fazer a leitura? Vamos lá. O dono de uma confecção adquiriu uma máquina no valor de R$ 2.100, que é aquele R$ 2.100, ó, aí, ó, que é esse R$ 2.100 aqui, ó, uma máquina no valor de R$ 2.100. Esta máquina sofre desvalorização. Desvalorização o que? Ó, menos. Sofre desvalorização de R$400, né, a cada ano de uso. Então o ano é representado por T, né? Então um produto custa R$ 2.100, sofre desvalorização menos R$400 a cada ano. T vezes T, passando, porque o ano varia, pode ser 1 ano, 2 anos, cada ano que passa sofre desvalorização, então varia, então colocou por T. Por T. Vamos lá. Ó, agora veja bem, ponto, né? Sofre desvalorização de R$400 a cada ano. Beleza, vamos lá. O preço P, então quer dizer o que com isso? Que P é o preço. Então, P é simplesmente o preço. Fez-se referência a P. Vamos ver quem é T agora. Vamos lá. O preço P da máquina em reais. Esse aqui não, esse preço aqui é em reais, beleza? Vamos lá, preço P em reais após a desvalorização em função do tempo T. Então quer dizer que o T é tempo. Aí fala qual é a unidade. Ó, vamos lá. Ó, o preço P da máquina em reais está aqui. Preço P da máquina em reais, após a desvalorização em função do tempo T em anos. Esse preço é dado em reais, esse tempo é dado em anos. Repetindo novamente, esse preço é dado em reais,
esse tempo é dado em anos, ok? Então veja só, quando nós colocamos, vamos lá, em anos, né? Ó, o preço P em uma máquina em reais, após a valorização em função do tempo T em anos, é dado pela expressão P igual a isso aqui. Tá lá a expressão, vamos lá. Aí depois, de acordo, aí vai falar agora o valor de T ou P. Ou vai falar o valor de T e pedir P, ou vai falar o valor de P e pedir T. Só que como não vai falar P e T, vai falar quem? Tempo em anos e preço em reais. Quando falar em preço em reais, tá falando em P. Quando falar tempo em anos, tá falando em T. Por isso que eu sempre aconselho colocar o que significa cada uma das letras. Depois, separadamente, você escreve o que está pedindo, colocar a interrogação e o que tem. Normalmente você vai fazer desse jeito, beleza? Vamos lá. De acordo com essa expressão, essa máquina poderá ser vendida como sucata por R$100. Vamos lá. R$100 é T, que é tempo em anos, ou R$100 é o preço em reais, né? Então quer dizer que esse P é quem, ó? 100. Se, ó, P é o preço em reais. Deu quanto? R$100. Então esse P é 100. Então deu o valor de P, que é 100. Vamos lá. O que é que está pedindo? Vamos ver. De acordo com essa expressão, essa máquina poderá ser vendida como sucata por R$100 a partir de quantos anos? Pergunta, interrogação. A partir de quantos anos? A partir de quantos anos? Está perguntando quem? T. Qual é o valor de T? Porque pense bem. Se T é o tempo dado em anos e pergunta em quantos anos, está perguntando T. Porque T é os anos. Simples assim. Então está pedindo T. Então está pedindo T e deu o valor de P. Então o que é que acontece? Deu o valor de P. P é a incógnita que está antes do sinal da igualdade. Segundo caso que eu tinha falado para vocês. Quando coloca a letra que está antes do sinal da igualdade, vocês têm uma equação do primeiro grau a ser resolvida. Então no lugar de P eu vou colocar quem? 100. Então fica aqui quem? 100 igual a 2100 menos 400 T. Então vamos lá. Letra para um lado, número para outro, ok? Vamos lá, ó. Letra para um lado, número para outro. A letra antes do sinal da igualdade, números depois do sinal da igualdade. Então repita a igualdade. Aí a regra. Se as letras estiverem antes do sinal da igualdade, está no lugar correto. Repete. Se tiver depois do sinal da igualdade, traz para antes da igualdade com o sinal invertido. Números. Números tem que ficar depois do sinal da igualdade. Se os números estiverem depois do sinal da igualdade, repete. Se os números estiverem antes do sinal da igualdade, joga para o outro lado com o sinal trocado, depois da igualdade. Então vamos lá. Tem alguma letra antes da igualdade para repetir? Não. Tem alguma letra depois do sinal da igualdade para trazer para antes do sinal da igualdade? Tem. Menos 400. Trazendo para antes da igualdade, fica 400 positivo T. Números. Números tem que ficar depois do sinal da igualdade. Tem algum número depois do sinal da igualdade para repetir? Tem. 2100. Então repita aqui embaixo. Ó. Agora eu vou para o primeiro membro. Antes do primeiro membro, tem algum número? Tem. 100. Joga para o outro lado com o sinal trocado. Para depois do sinal da igualdade, ele vem negativo. Ok? Então vamos lá. 400T. 2100 menos 100 dá 2000. Ok? Então vamos lá. T é igual. Repito 2000, né? 2000. Repito 2000. Ok? Esse valor de 400 que está multiplicando, eu passo dividindo como denominador. Então, dividido aqui, ó. Então, nesse caso, ó, T é igual, corta esses dois zeros com esses dois zeros, 20 dividido por 4 dá 5. Então, T é igual a 5, ok? Quando nós vamos para a alternativa correta é a letra, ó, B. Então, tá aí, respostinha, letra B. Tá aí o cálculo. Nesse primeiro caso, é dado o valor da incógnita que fica depois do sinal da igualdade. Então é mais simplesinho, só uma expressãozinha. Nesse caso, dá o valor da incógnita que fica antes do sinal da igualdade, né? Aí você vai ter que resolver uma equação para encontrar o valor da incógnita pedida, que nesse caso é o T, nesse caso o tempo em anos, 5 anos. Então resposta, letra B. Então pessoal, chegamos ao fim aqui da segunda questão, ok? Da terceira questão, perdão. Então respondemos a primeira e a segunda questão. Chegamos ao fim dessa terceira questão.
E vamos agora para mais exemplos. E aí, pessoal, agora vamos para a quarta e quinta questão, mais duas questões para fixarmos melhor a ideia proposta pela resolução de problemas envolvendo situações problema com relação à função do primeiro grau. Tá bom? Aí, nesse caso, essa questãozinha aqui em particular diz o seguinte, ó, um caminhão que transportava combustível estava carregado. Sim, antes de qualquer forma é interessante você pegar essa função e reescrevê-la aqui, ó. Então vou colocar a função y é igual a 30.000 menos 250 vezes x. Então, primeira coisa que nós analisamos, eu peguei a função e coloquei aqui, ó. Nós temos duas letras, y e x. Aí eu vou colocar aqui, ó, o que quer dizer x, o que quer dizer y, o valor de um, né? E outro vai ser pedido o valor. Não sei quem é se é x ou y. Vamos lá. Agora sim, vamos fazer a leitura bem detalhadamente desse problema. Com certeza vai fazer referência a x e a y, e a gente escreve quem é x e quem é y e depois os valores lá, o que tem e o que está pedido. Vamos lá. Um caminhão que transportava combustível estava carregado com 30.000 litros de gasolina quando chegou em um posto de gasolina para descarregar, né? Ele estava com 30.000 litros e chegou para descarregar. Descarregar é tirar, menos. Vamos lá. De combustível, né? Então, a mangueira usada para descarregar o caminhão despejava uma quantidade de combustível por minuto, ok? A quantidade Y em litros, então veja bem, a primeira coisa, olha o que fala aqui, ó, a quantidade Y em litros quer dizer que o Y representa quem? Representa a questão de litros. O Y representa litros, tá? Então o Y é litros de combustível que resta no caminhão X minutos, então X é minutos. Então, o Y é combustível e o X, nesse caso, é minutos, ok? Y combustível, Y é os litros, né, de combustível e X minutos. Então, repetindo a questão, ó, a quantidade Y em litros de combustível que resta no caminhão X minutos após o início da descarga pode ser calculada pela equação funçãozinha, né? Y é igual a 30.000 menos 250 vezes x. Vamos lá. Após quantos minutos? Olha a pergunta. Após quantos minutos, depois do início da recarga, restavam 100 litros de gasolina no tanque do caminhão. Vamos lá. Após quantos minutos? Olha a pergunta. Vamos lá. Se perguntou quantos minutos, x representa minutos, e pergunta quantos minutos, então está perguntando qual é o valor de x, ok? Então, repetindo, ó, após quantos minutos, depois do início da recarga, da descarga, restavam 100 litros de gasolina. Então, ó, restava o quê? 100 litros de gasolina. Aí vem a questão. Se y representa litros e dá 100 litros, então, olha a relação. Se y representa litros e dá 100 litros, então y é 100. Então, y é igual a 100. Então veja só o que foi que eu fiz. Coloquei o que significa o x, coloquei o que significa o y de acordo com a leitura do problema, pediu-se o x, pediu-se os minutos, deu o valor dos litros, deu 100, né? Então, após quantos minutos, depois do início da descarga, restavam 100 litros de gasolina no tanque no caminhão. Então, vamos descobrir quem? X. Vamos descobrir x. Vamos descobrir a letra que fica depois do sinal da igualdade e temos a letra que fica antes do sinal da igualdade. É o segundo caso que eu estava explicando para vocês. E no lugar desse y, eu vou colocar 100. Aí vou ter uma equação para ser resolvida. Vamos lá. 100 é igual, repito, o 30.000 menos 250x. Fazendo a continha, lembre-se, igualdade aqui, letra para um lado, número para outro. Vamos lá, pego dos menos 250, né? E jogo para o outro lado da igualdade mais 250x. Então, coloca aqui, antes da igualdade 250x, número depois do sinal da igualdade. Quem tiver, que é o 30.000, repete.
que é 300 mil, né? Então, um pequeno equívoco, tá? Então, é 30 mil, né? Repete o 30 mil, o 100 joga para o outro lado com o sinal trocado, menos 100. Então, nesse caso, 250x é igual a 30 mil menos 100, dá 29.900, né? Então, 29.900, né? Vamos lá. O 250 está multiplicando, passa dividindo, então x é igual, repito, 29.000, né? Repito, 29.900, esse valor aqui está multiplicando, passa-se dividindo. X é igual, quando eu dividir 29.900 por 250, né? Esqueci de colocar o zero aqui, dá 119,6 minutos. Então, 119,6 minutos, essa é a alternativa. Quando nós vamos para a alternativa, percebemos que a alternativa correta é a letra A. Beleza? Vamos agora para a quinta questão, né? Aqui nessa questão especificamente é um pouquinho mais difícil, que dá a incógnita que fica antes do sinal da igualdade e pede-se a que fica depois. Aí você tem que resolver uma equaçãozinha do primeiro grau. Olha só esse caso, né? Aqui nós temos y e x, já sabemos que as incógnitas vai ser y, x. Então, y, x. Vamos colocar quem é y, quem é x, depois quem é que tem, quem é que está pedindo. Vamos lá. Uma empresa de arquitetura paga o salário de seus funcionários de acordo com a função no quadro abaixo. Vamos lá. Essa função y é igual a 2.230 mais 1.100x. Vamos lá. Nessa função, y representa o salário mensal pago pela empresa de arquitetura ao profissional. Então, y, olha, vejam bem, pessoal. Y, representa o salário. Ó. O y representa o salário. Então, y é salário. Ok? Então, vamos lá. Y é salário mensal, no caso, pago pela empresa de arquitetura ao profissional. E x, o número de projetos. Então, nesse caso, o que é que x representa? X representa o número de projetos. Então, x representa os projetos, né? Então, x representa projetos. Vamos lá. Vou colocar a funçãozinha aqui, né? Y é igual a 2.230 mais 1.100 vezes x. Essa aí é a funçãozinha, né? Então, repetindo, ó, nessa função y representa o salário e x representa o número de projetos desse funcionário que foram aprovados no mês. Então, y são os projetos que foram aprovados no mês. Vamos lá. Qual foi o salário? Perguntou qual foi o salário. Ó, qual foi o salário? Se perguntou qual é o salário e y representa o salário, então perguntou qual é o valor de y. Simples assim. Vamos lá. Qual foi o salário que teve 3 de seus projetos aprovados? Ó, 3 de seus projetos aprovados em um mês. Então veja só. Se x representa projetos aprovados e no caso nesse mês teve 3 projetos aprovados, vamos lá. Se x tem os projetos aprovados e teve 3 projetos aprovados, então x é igual a 3. Ok? Então essa é a relação. Então x é igual a 3. Então deu o valor da incógnita que fica depois do sinal da igualdade. É mais simples, vamos ter uma expressãozinha numérica. Tá? Vamos lá. Y é igual, repito, 2.230 mais, repito, 1.100 e esse 1.100 vai multiplicar x. Quem é x? O 3. Então eu vou repetir o 3 aqui. Ok? Vamos lá. Y é igual, repito, 2.230. Vamos lá. Professor, eu não tenho que multiplicar aqui. Eu somo aqui para depois multiplicar ou eu multiplico para depois somar? Gente, a relação é potenciação e radiciação, quem aparecer primeiro da esquerda para a direita. Depois vem multiplicação e divisão, quem aparecer primeiro da esquerda para a direita. E por último, soma e subtração da esquerda para a direita. Só que se tiver uma multiplicação e uma soma, primeira multiplicação. Se tiver uma multiplicação e a subtração, primeira multiplicação. Tá? Então vamos lá. Primeira multiplicação, 1.100 vezes 3 dá 3.300. Agora só é somar, né? Então o y é igual
2.230 mais 3.300 dá 5.530. Essa é minha respostinha, ok? 5.530. Se formos para as alternativas, percebemos que a alternativa correta é a letra D. Então vamos lá. Aqui deu o valor de y. Quem vem antes do sinal da igualdade, tá? Então vai ter uma equação. Aqui deu o valor de x depois do sinal da igualdade. Aí apenas temos expressãozinha numérica. Fica mais simples a resolução, tá bom? Vamos para mais duas questões para fixar essa ideia de função, ok? E aí, pessoal, estamos aqui com mais duas questões a respeito de problemas envolvendo função do primeiro grau. Um desses problemas, já tinha me referido a vocês, que nosso principal objetivo é trabalhar a parte de as expressões numéricas, os problemas envolvendo função, para pegar o sentido, como é que funciona a função, que vai ter normalmente duas letras. Essa letra é dada em função dessa, normalmente tem esse comparativo, tá certo? Vamos lá. Sexta questão, sexto exemplo, vamos lá. Primeiramente, ó, aqui a funçãozinha, né? A funçãozinha p de x, que eu já conversei com vocês, a mesma coisa de p de x é p, é igual a 30 mais 0,4x. Lembre-se que 0,40 é a mesma coisa de 0,4x. E nesse caso, 30,00 é a mesma coisa de 30, por isso que eu não coloquei aquele 0,00, tá? Quais são as incógnitas envolvidas aqui na situação? É o x e o p. Então vamos lá. A regra: quem é x, quem é p, valor de x, valor de p. Normalmente vai ter um desses dois valores e repetir o outro, tá? Mas é dessa forma. Vamos fazer a leitura aí e vamos... O problema com certeza vai fazer referência a x e a p. Vamos lá, quando tem a funçãozinha. Duas amigas saem de férias no mesmo período e decidem alugar um carro para fazer uma viagem. Beleza. A função p de x igual a 30 mais 0,40x, onde p é o preço, nesse caso, em reais, né? O preço pago em reais. Então, nesse caso, falou que P é o preço. Então, fez-se referência a P, pessoal. Então, nesse caso, P é o preço em reais pago. Preço pago em reais. Beleza. Então, vamos lá. Então, quando P é o preço pago em reais e X representa o valor da quantidade de quilômetros rodados. Então, nesse caso, pessoal, o X representa justamente a quantidade de quilômetros rodados, ok? Então, nesse caso, o X eu vou colocar simbolizado como km, representando a quantidade de quilômetros rodados km, ok? Então, vamos lá. Então, X faz referência ao quilômetro, P ao preço desse P igual a 30 mais 0,4x, beleza? Então, tá aí como é que funciona esse esquema de função, tá certo? Então, fez isso. Então, se falar em quilômetro, falou em x. Tipo, diz tal coisa rodou 100 km, falou em x. Tal coisa custou 100 reais, falou em p. Então, vai de referência, pagou 100 reais, né? Vai de referência a P. Vamos lá, ler novamente o problema. Duas amigas saem de férias do mesmo período e decidem alugar um carro para fazer uma viagem. A função P de x igual a 30 mais 0,4x, onde P é o preço pago, né, em reais, né, como está aí, e x representa o valor da quantidade de quilômetro rodado. Então, 30 reais é uma taxa fixa de 30 reais a cada quilômetro rodado, 40 centavos, 0,4x. Vamos lá. Se as amigas andar 250 km, deve pagar quanto em dinheiro, né? Vamos lá. Se as amigas andar 250 km, então esse 250 km representa aqui x ou p. Esse 250 eu vou substituir no lugar de x ou no lugar de p. Vamos ver. Se x é quilômetro e deu 250 km, então esse 250 km é o x. Então, nesse caso, deu o valor de x, 250 km. Aí, se as amigas andar 250 km, deve pagar quanto em dinheiro, né?
preço, né? Então, nesse caso, está pedindo o valor de P, quanto ela deve pagar. Então, nesse caso, o P é o que eu quero encontrar e o X é o que tem o valor, né? O primeiro caso, né, deu o valor da incógnita que está depois do sinal da igualdade, é mais fácil. Nesse caso, vamos ter uma expressãozinha numérica. Vamos lá, P é igual, né, 30 mais, aí eu vou ter 0,4 vezes X. Quem é X? Ó, o X é o 250, então, vezes 250. Então, P é igual a 30 mais, quando eu multiplicar 0,4 vezes 250, o resultado vai ser 100. Ok? Então, vamos lá. P é igual a 130, que é o valor de 30 mais 100. Lembre-se, eu não posso somar porque eu tenho uma multiplicação. Preciso multiplicar o resultado, somo. Lembre-se que primeiro resolve a multiplicação, depois soma a subtração, beleza? Então tá aí, né? Nesse caso aqui deu o valor de X, né? E pediu o valor de P. Vamos para agora o próximo exemplo, o sétimo exemplo, beleza? Vamos lá. O sétimo exemplo diz o seguinte: em uma certa cidade, a tarifa de táxi calculada obedecendo a função do primeiro grau P de X, olha só, a função do primeiro grau, P de X, que eu já falei, a mesma coisa de P, né? Igual a 5 mais 1,2, que é a mesma coisa de 1,20, X. Vamos lá. Ó, em uma certa cidade, a tarifa de táxi é calculada obedecendo a função. Lembre-se que a função que tem ali é X e P. O que é que quer dizer X? O que é que quer dizer P? Vai ter o valor de um e vai pedir o outro, aí não sei a ordem. Vamos lá. Vamos ver o problema. Já coloquei ali, as duas letras foram colocadas aqui e aqui. Aqui eu coloco o sentido, aqui o resultado. Vamos lá. Em certa cidade, a tarifa de táxi é calculada obedecendo a função do primeiro grau, P de X, igual a 5 mais 1,20x, onde P é o preço pago em reais. Então, P é preço. P é preço pago em reais e X representa o valor da quantidade de quilômetros rodados. Então, no caso aqui também é quilômetros, né? O X representa a quantidade de quilômetros rodados. Mesma situação, né? Ó, TX, preço e quilômetros rodados. Uma situação bem parecida, né? Só que observe que aqui deu esse valor aqui, né? Então, vamos tomar cuidado no que é que está pedindo e o que é que nós vamos ter. Vamos lá. Onde P, nesse caso, é o preço, né, pago em reais e X representa o valor da quantidade de quilômetros rodados. Vamos lá. O usuário pagou 19,40. Vamos lá. P é o preço pago. Se ele pagou R$19,40, então esse, nesse caso, está dando aqui, esse 19,40 representa quem? P, porque é o preço pago, é o quanto pagou aqui, ok? Então aqui é o P, é o 19,40, que é a mesma coisa, 19,4, beleza? Vamos lá. Outra coisa que nós temos que entender é o seguinte: então o táxi percorreu quanto? Se ele percorreu o quê? Percorreu quilômetros, né? Se X é quilômetro, aí pergunta, então o táxi percorreu quanto? Se X é o quanto é o quilômetro, o quanto o táxi percorreu e está pedindo justamente isso, então nesse caso simplesmente está pedindo o valor de X. Então deu o valor de P, pediu o valor de X. Então vai dar esse valor aqui e pede esse. Então dá o valor antes do sinal da igualdade e pede o valor depois do sinal da igualdade. Então vai ter uma equação do primeiro grau. Nesse caso, observe que nesse caso aqui, ó, deu o valor da incógnita que vem depois do sinal da igualdade. Então resolve uma expressãozinha numérica. Aqui foi o contrário, deu a incógnita que vem antes do sinal da igualdade. Então, esse 19,40, que é a mesma coisa de 19,4, eu tenho que substituir no lugar de P. Então, vamos lá. Vamos substituir e vamos resolver. Vamos lá. 19,4 é igual a 5 mais 1,2x. Olha só o que eu fiz. No lugar de P, coloquei justamente o seu valor, que é 19,4. Agora é resolução de equação do primeiro grau. Letra para esse lado, então 1,2 vem negativo desse lado aqui. Ok? O 5 repete aqui, né? E o 19,4 joga para o outro lado com o sinal invertido. Então fica menos 19,4. Vamos lá. Menos 1,2x é igual a 5 menos 19, aqui eu já aqui nesse caso, ó, né? Aqui eu já posso resolver sinais diferentes, né? Conservo o sinal do maior e subtrai. Então, eu vou subtrair 19,4 menos 5, ok? Então, vamos lá. 0 para 4, 4. 5 para
baixa a vírgula, né? 5 para 9, 4 e baixo 1, 14,4. Então a resposta aqui é 14,4, né? Vou apagar aqui, já fiz a subtraçãozinha, né? Então a subtração deu 19,4, vamos lá. X igual, repete o menos 14,4 dividido por menos, dividido, apagar aqui, né? 14,4, aqui está multiplicando, passa dividindo, né? Dividido por menos 1,2. Então, x é igual, fazemos relação sinal, menos com menos mais. Quando eu dividir 14,4 dividido por 12, o resultado vai dar 12, ok? Então, x é igual a 12, encontramos o valorzinho de x, né? Quando nós olhamos as alternativas, percebemos que tem a alternativa da letra A, que é justamente 12, ok? Então, olha só, veja bem, analisem esse problema aqui, ó. Analisem esse problema detalhadamente, ok? Nesse caso aqui, ó, a mesma situação, x quilômetro P preço, ó, x quilômetro P preço, mesma situação, né? É evidente que a função mudou, beleza? Só que nesse caso aqui, deu o valor, ó, 2 quilômetros. Calculei. Nesse pediu os quilômetros, deu o preço, ao contrário. Aqui eu resolvi como expressãozinha numérica, ali resolvi como equação do primeiro grau. Então veja só como é que funciona. Normalmente esses problemas funcionam nessa característica, ok? Então trabalhar aqui por partezinha de expressão numérica, equação do primeiro grau, ok? Vamos agora para mais dois exemplos para fixarmos ainda mais essa ideia de problemas envolvendo função do primeiro grau. Vamos lá.